Olá e bem-vindos a mais uma Notícia da Semana com as últimas informações da Áustria e da Alemanha. Esse vídeo é publicado todo domingo às 7 da noite do horário de Berlim. Uma versão em áudio vira podcast e o texto fica disponível no site. Não esquece de dar seu like, curtir e compartilhar com quem possa se interessar pelo conteúdo. Hoje vamos falar do contrato da União Europeia para a compra de vacinas, da situação da pandemia na Áustria e na Alemanha e da questão dos refugiados na Áustria. Na Alemanha falamos também sobre as eleições federais. O Giro pela Vizinhança de hoje traz Grécia, Polônia e loteria dos vacinados na Eslováquia. A União Europeia fechou um acordo com a Pfizer-BioNTech e vai pagar um prêmio de 4 euros por dose da vacina contra o coronavírus. Cada dose vai sair então por 19,50 euros. Um acordo semelhante foi feito com a Moderna. Por um lado, as empresas estão aí com um poder de barganha maior, já que essas vacinas mRNA foram vistas como mais eficazes e com efeitos colaterais reduzidos, ou então também com poucos problemas de entrega. Por outro lado, há indicativos de que o bloco tenha feito mais demandas em relação à produção e entrega das doses. Então, no contrato, por exemplo, parece ter uma cláusula que determina que as vacinas sejam feitas na região e com componentes principais também locais. Na Áustria, novas regras de entrada para quem vem de países como Espanha, Chipre ou Holanda. Essas pessoas precisam apresentar um comprovante de vacinação ou um teste PCR negativo. A medida ficou conhecida aí como a regra 2G, é a mesma que vale para quem for entrar em baladas. Alguns estados austríacos também passaram a exigir vacinação compulsória de funcionários públicos. Ao mesmo tempo, as ações para ofertas de vacina crescem no país, que traz opções em barcos, festivais, shopping center, entre outros. Tudo isso de maneira bem simplificada, exigindo apenas um documento oficial com foto e sem a necessidade de agendamento. O debate agora é o que mais pode ser feito para incentivar as pessoas a se vacinarem. Muitos especialistas e o próprio ministro da Saúde defendem que os testes PCR deixem de ser gratuitos no país. Afinal, eles dizem que a vacina já é de graça e de fácil acesso para todos. Só que alguns políticos, inclusive o prefeito de Viena, afirmam que isso vai desencorajar as pessoas a se testar e que pode então prejudicar a situação da pandemia. Ele afirmou que a capital austríaca deve continuar oferecendo testes de graça. Outra questão que vai dominar o noticiário tanto da Áustria quanto da Alemanha é a de refugiados políticos vindos do Afeganistão. No começo da semana, a Corte de Direitos Humanos da Europa proibiu a Áustria de deportar um cidadão até pelo menos 31 de agosto, já que é um risco claro à vida dele caso ele retorne ao Afeganistão. O país, resumindo bastante, mas está em total caos, especialmente com as saídas pressas de tropas do Ocidente. E o Talibã vem então reconquistando regiões afegãs enquanto a guerra interna perdura. Alguns países da União Europeia, justamente por conta dessa situação, já pausaram as deportações para o Afeganistão por pelo menos 3 meses por conta disso. Mas a Áustria já avisou que vai manter sua política geral de deportações. Na Alemanha, 2 oficiais estão sendo investigados por suspeita de homicídio culposo por conta de evacuações lentas durante as enchentes que mataram 141 pessoas no estado de Renânia-Palatinado. Mais de 170 pessoas morreram na tragédia no mês passado. As eleições no país estão chegando aí e as últimas pesquisas mostram o candidato da CDU, Armin Laschet, caindo na preferência dos eleitores. Aliás, nenhum dos 3 grandes partidos, CDU, Verdes ou SPD, está indo muito bem. Com a pressão aumentando, os candidatos então se concentram em medidas específicas para atrair o eleitorado. No caso da Annalena Baerbock, por exemplo, nessa semana a candidata dos Verdes anunciou que o partido vai propor um Ministério do Clima, cuja função principal vai ser garantir que nenhum projeto legislativo se torne um obstáculo para a Alemanha conquistar as metas do Acordo de Paris. O ministério teria, inclusive, poder de veto. A Alemanha, assim como a Áustria, anunciou que vai começar a oferecer, a partir de outono, as doses de reforço da vacina contra a Covid. Os anúncios vão contra um pedido explícito da OMS para que grandes economias concentrem-se em vacinar uma parcela mínima do planeta antes de oferecer os boosters para sua própria população. No dia 10 de agosto, estados e governo federal vão se reunir para decidir os próximos passos do combate à pandemia. Na região toda, os números de novas infecções estão subindo, mas os governos também já disseram que não pretendem ter mais um lockdown rigoroso. Agora o debate então é saber se a gente vai ter medidas mais rigorosas para pessoas não vacinadas, como por exemplo o fim dos testes gratuitos. As manchetes foram dominadas pelos incêndios na Grécia e na Turquia. Diversos países, inclusive a Alemanha, mandaram unidades especiais de bombeiros para a Grécia nessa semana para tentar ajudar a conter a situação. Na Polônia, o governo vai voltar atrás em um mecanismo de controle do judiciário que colocou o país em confronto direto com o restante da União Europeia. E na Eslováquia, as inscrições estão abertas para todos os vacinados que quiserem participar de uma loteria e ganhar aí
possivelmente milhares de euros. Toda semana o governo vai anunciar vencedores dessa loteria, que vale só para quem tem residência e tomou a vacina contra a Covid na Eslováquia. O projeto conta também com um esquema de referral, através do qual pessoas que convencerem outras a se vacinarem vão receber dinheiro. É isso, gente. Se gostarem do conteúdo, não se esqueçam de curtir e compartilhar. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Lá no Instagram, todos os dias a gente conversa sobre as principais notícias e eventos rolando por aqui. Aliás, desde a semana passada, comecei também a trazer pelo Instagram vagas de emprego na Áustria, Alemanha e Suíça, que não exijam alemão ou que deem preferência aí para quem fala português ou é do Brasil. Sei que a língua não é fácil e muitas vezes a gente chega aqui e já precisa entrar no mercado de trabalho sem ter aí o privilégio de parar para fazer aulas de alemão antes. Ou então, às vezes você está no Brasil e quer emigrar, mas ainda não domina a língua, ou você até domina a língua, mas está tendo dificuldade de encontrar alguma vaga. Fica mais fácil se a vaga é específica para alguém que fala português ou dá preferência para alguém que é brasileiro, por exemplo. Então, quase todo dia eu coloco lá no Instagram uma vaga nova, e se você tem alguma vaga, tá querendo contratar alguém que fala português ou alguém que não precisa falar alemão, que fale só inglês, também pode me mandar pelo Instagram que eu vou publicar lá. É isso, uma boa semana pra gente, tchau!